Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículos 14 e 15. Assim está escrito: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte ou esteio da verdade. Feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela leitura da tua palavra, por todos os meus irmãos que aqui estão, por aqueles que estão também nos acompanhando por essa transmissão ao vivo. Meu Deus, fala conosco, que a tua palavra, Senhor, tenha o curso que tu desejas e produza tudo que tu desejas produzir em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te agradeço, muito obrigado, amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, acompanha os seus feitos lá no livro de Atos dos Apóstolos, lê as suas cartas, observa a sua vida, vê as palavras inspiradas de Deus na sua vida, um homem extraordinário, um mensageiro da verdade ímpar, mas com toda a sua espiritualidade e intimidade que desfrutava de Deus. Nós podemos observar a partir desse texto que ele não tinha em si a presunção do controle do tempo e do espaço. Ele não baseia a sua vida nas possibilidades variáveis dos seus planejamentos. Um dos piores inimigos da nossa fé e, consequentemente, da nossa vida espiritual é a expectativa. Quando somos conduzidos pela expectativa, criamos em nós a receita para a decepção e a frustração. Nós temos a tendência de achar que um homem como o apóstolo Paulo, que tinha uma fé excelente e uma espiritualidade bem desenvolvida, ele pudesse ter algum tipo de vantagem nessa seara do tempo e do espaço. Mas quando nós lemos um texto como esse, nós vamos aprender com ele que, embora fosse um homem com uma intimidade admirável, vai nos ensinar que a sua agenda, os seus planejamentos, aquilo que ele deseja, não pautam a sua fé e nem pautam a sua relação com Deus. A gente pensa que uma espiritualidade bem desenvolvida, uma fé forte, vai nos dar o controle da nossa agenda e dos acontecimentos decorrentes. Mas Paulo está deixando claro nesse texto: eu quero ir ter com vocês depressa. Eu desejo, eu escrevo essas coisas com esse desejo no meu coração,
Mas embora eu tenha esse desejo no coração, ele diz, eu vou escrever o que eu estou escrevendo o que eu estou escrevendo, para que se eu tardar, se demorar, vocês saibam como se conduzir. Paulo entendeu algo que nós demoramos muito tempo para entender. Paulo entendeu que a dinâmica de Deus em nossa vida tem uma outra lógica, tem um outro jeito de ser, que independe de tempo e de espaço, que por mais que tenhamos desejos e façamos planejamentos, há possibilidade de que aquilo demore a acontecer. Que por mais que seja algo que esteja em nosso coração, não depende de nós as circunstâncias que envolvem o nosso planejamento. E eu quero nesta noite fazer você enxergar isso aqui nesse texto. A Bíblia diz, eu vou escrever estas coisas, Paulo dizendo, eu quero ir rápido, eu quero ir breve. Se dependesse de mim, eu estaria aí agora, Timóteo. Mas eu quero que você saiba, se isso não acontecer, se isso demorar, eu quero que você fique seguro, como igreja, como coluna e firmeza da verdade. A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, também escrito por Paulo, que nós podemos passar por tribulação. E ali ele faz, no capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, ele faz uma descrição das coisas que podemos e que não devemos. Podemos passar tribulações, mas não devemos nos angustiar com as tribulações. E na sequência, ele diz algo que é muito importante para meditarmos aqui nesse texto e naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Ele diz, nós podemos ficar perplexos, mas jamais desanimados. Versículo 8 do capítulo 4. Por quê? Porque a perplexidade, irmãos, a perplexidade é esse susto que nós levamos, é esse inusitado que acontece na nossa vida e que nós não estávamos esperando. Às vezes nós estávamos planejando algo, às vezes nós estávamos querendo que algo acontecesse, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que a perplexidade você pode ficar perplexo diante das situações, porque a perplexidade é fruto das expectativas, mas jamais, segundo a palavra de Deus, ficar desanimado. E no versículo 17, o Paulo ainda fala algo que às vezes demora a gente entender. Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele chama tudo que podemos passar aqui de leve e de momentâneo. Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem tempo, tem espaço para começar e tem tempo e hora para acabar. Deus trabalha dessa forma.
E o que Ele quer trabalhar em nós não tem a ver com o tempo e com o espaço, mas com a eternidade, com aquilo que de fato está sendo trabalhado em nosso coração. Por isso, quando nós ficamos perplexos diante do inusitado, diante daquilo que nos surpreende, aquilo que você fica, quem sabe, atônito, Paulo diz: isto pode acontecer, mas nós não podemos ficar desanimados. E por que o desânimo acontece? Justamente porque estávamos na expectativa de algo, e aquilo que não aconteceu acabou nos frustrando. Tem muita gente frustrada na igreja. Tem muita gente tendo a pretensão, a presunção de achar que pode controlar o tempo. Que se a coisa não for no tempo dele, ele não sabe se comportar. Se as coisas não acontecem do jeito e da forma que ele quer, e no tempo que ele quer, simplesmente sucumbe na sua fé. E Paulo está falando exatamente isso, porque Timóteo tinha essa expectativa, e ele próprio, de ir ter com ele depressa. O desejo de Paulo era aquele. Mas ele deixa algo bem claro: Timóteo, eu quero ir rápido, mas pode ser que eu demore. Pode ser que isso leve muito tempo. E aí, meus irmãos, a gente precisa, como Paulo, ser bem resolvido nesta área. Porque se você não for bem resolvido nessa área, você vai se frustrar. A sua espiritualidade não dá conta. Não tem igreja que te satisfaça. Não tem pastor que dê conta. Não tem ninguém que consiga resolver isso, se você não tiver no seu coração a firme convicção de que Deus está trabalhando na sua vida, e que Ele tem o seu próprio tempo e tem o seu próprio espaço. Ele está conduzindo as circunstâncias e a situação, não é você e nem sou eu. Quanta gente na igreja se perde na fé em função dessas expectativas, porque nós não temos a compreensão do todo, do que é eterno. Paulo fala: nós somos igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sabe, irmãos, foi essa compreensão do todo, da grandeza de Deus e do seu projeto, que libertou Jó do seu sofrimento. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê um Jó angustiado com tudo que estava acontecendo na vida dele, e não era para menos, talvez, das histórias da Bíblia Sagrada, nenhuma outra parece ser tão horrorosamente dolorida como a de Jó. O sofrimento inenarrável de perder 10 filhos no mesmo dia, de todos os seus bens serem dissipados num estalar de dedos praticamente. E ele está ali angustiado, com a sua alma doída. Ele está ali com a sua esposa, dizendo palavras que ainda feriam a sua alma. E para complicar ainda mais, a Bíblia Sagrada diz que o seu corpo fica doente. Ele raspa a sua pele com cacos de cerâmica.
seu corpo todo está em chagas, e aquilo lhe traz tremenda angústia. E a gente pensa que esse livro está lá simplesmente para a gente ficar imaginando certas situações, e nós não aprendemos as lições profundas que o Senhor nos ensina naquele livro. Porque o que Paulo disse é: a nossa tribulação é leve e é momentânea. Mas quando a gente está nela, quando está passando, nós não sabemos quanto tempo Jó ficou naquela circunstância e naquela situação. Mas a verdade é que ele estava vivendo a pior das atrocidades que alguém pode imaginar. Talvez esse seja o pesadelo dos pesadelos. E ali está. Deus permite que essa história esteja narrada no livro santo, para que você entenda. E quando Deus vai, enfim, depois de 37 capítulos, no 38º capítulo do livro de Jó, é que Deus vai falar com ele. E a Bíblia diz que Deus, num redemoinho, aparece para ele, meu irmão, e começa a conversar com ele. No capítulo 38, versículo 3, o Jó é chamado para se colocar no lugar de homem. O Senhor diz: cinge-te como homem, te coloca no lugar de homem agora. E aí eu vou começar a falar com você. Perceba a sua circunstância, perceba a sua situação. Aí ele faz uma pergunta e vai fazendo perguntas, ele não dá resposta alguma. Ele pergunta para Jó, no versículo 4, onde você estava quando eu fundava a terra? Onde você estava, Jó? E ele vai trabalhando essas questões. Por quê? Porque quando nós ficamos focados na tribulação, quando nós ficamos focados e não temos essa compreensão do todo, a parte nos mata, a parte nos achata. E é muito interessante porque Deus permite essa história aqui contada para que nós possamos entender a verdade que Jó aprendeu e fez a sua vida transformar-se. E se você aprender esta lição, meu irmão e minha irmã, sua vida será transformada, sua mente vai alcançar uma dimensão muito, muito transformadora, e eu tenho certeza absoluta que nada mais vai ficar entre você e todos os projetos que Deus tem na sua vida. E Deus continua falando com Jó: Jó, onde você estava quando, no versículo 7, eu fiz os anjos? Onde você estava? E ele continua, meus irmãos, lá no versículo 40, um pouquinho mais à frente, não é? Ele vai dizer algo muito interessante. O versículo 40, verso 8: Jó, você quer me condenar para se justificar? Olha o que diz a Bíblia Sagrada: porventura tu também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? E às vezes é isso, irmãos, que nós queremos fazer. Nós, mesmo
sem a coragem de dizer isso, condenamos a Deus para tentar nos justificar. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de enxergar o todo, vivemos nessa dimensão. Quando a Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, se já pois ressuscitaste com Cristo, olhe para as coisas eternas, coloque os seus olhos aonde precisa estar e traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Paulo entendia isso, por isso, tudo que acontecia na sua vida, ele tinha uma outra visão, outro jeito de enxergar. Quando ele ficou preso, ele dizia: eu sou preso do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: tudo que aconteceu comigo, e não foi pouca coisa, contribuiu para o bem do Evangelho. A gente, olhando isso, acaba não prestando atenção naquilo que deveríamos estar prestando atenção, porque esse tipo de compreensão nos liberta a nossa alma, liberta a nossa vida. Por isso, quando Jó começou a receber e o Senhor começa a falar com ele sobre várias coisas, no versículo 11 do capítulo 41, que a gente reconhece dos escritos de Paulo, foi lá que ele foi pegar isso, de Romanos 11, 35, ele diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Então, quando Deus começa a falar: Jó, todos os meus propósitos vão acontecer, não tem nada que fugiu do meu controle. Você está sofrendo, Jó, você está enfrentando isso, mas aquilo que eu quero trabalhar na sua vida é para que você alcance, não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com as coisas que você vê, tem a ver com a consciência que você vai alcançar. E quando Jó finalmente escuta tudo que Deus está falando, ele entende as coisas na sua real dimensão. A Bíblia diz lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, o que Paulo aprendeu rápido, e que muita gente não aprendeu, e que Jó, dentro do propósito de Deus, só conseguiu enxergar depois do Senhor mostrar todo o planejamento dele, o jeito que ele faz as coisas, a grandeza, a pequenez da nossa existência diante da grandiosidade de Deus. Ele enfim reconhece, no capítulo 42 e versículo 5, ele diz: antes, Senhor, eu me arrependo. Depois ele fala isso: me abomino, me arrependo. E antes disso ele diz: antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo claramente. Eu consigo te ver. Irmãos, é impressionante. Eu não estou aqui falando, Deus não estava querendo salvar Jó. Jó era um homem de Deus. A intervenção de Deus não era para salvar Jó. A intervenção de Deus é para Jó alcançar a dimensão certa da vida e das coisas. E a Bíblia diz que depois que ele entendeu isso, e a palavra de Deus fala que o Senhor deu tudo em dobro, porque Deus não tem nenhum problema com o que você tem. Nada.
Ele só quer que você entenda o porquê disso aqui. Porque se não for nisso, se não tiver nessa condição, nada faz sentido aqui, irmão. Nada que você sofra, nada que você passe, nada faz sentido. Se não for nessa dimensão eterna, se não for com essa visão que Deus mostrou para Jó e que Paulo entendeu, não é o tempo nem o espaço que faz, é Deus no seu propósito. Se isso não for bem claro, você vai surtar, porque não faz sentido. As suas lutas não vão fazer sentido, o seu sofrimento não vai fazer sentido, o choro e tudo mais não vai fazer sentido. E mais, não é só o que parece ser terrível, mas até o que você tem de que parece bom, não faz sentido. Tem gente tirando a sua vida porque não encontra sentido nela, não consegue ver para além dessa existência, coisa triste, terrível. Em algum momento isso vai colapsar, vai trazer dor, porque realmente não faz sentido. E Jó estava tentando entender isso na sua existência ali, apequenada. Paulo libertou-se disso rápido. Quanto mais rápido você se libertar disso, maior é o propósito de Deus na sua vida, mais forte será a ação de Deus no seu coração. Deus tem algo grande na minha vida, quer demore ou seja rápido, está na mão de Deus. Porque se Paulo achasse que fosse rápido, talvez ele não escreveria a carta. Eu vou lá pessoalmente falar com Timóteo. Ou se ele achasse que demoraria demais, ele esperaria um pouquinho mais para escrever. Quem sabe escreveria depois, e nem diria tempo, porque quem sabe o tempo se cumpriria, ele teria ido. Mas ele fica nessa dimensão. Eu tenho vontade, eu tenho desejos, eu quero isso, eu quero muito isso, quero que seja breve. Mas se demorar, eu preciso saber como me conduzir como igreja. Eu sou igreja, eu tenho uma história eterna. A minha vida não se resume aqui no espaço e tempo. Deus está trabalhando coisas eternas na minha vida. Foi isso que Jó, quando Jó caiu em si, mas em seguida, o Senhor mudou sua sorte. Tem gente que passa a vida inteira e sofre, porque tudo na nossa vida vem na dimensão que nós suportamos. Não vem tribulação senão humana, segundo a Bíblia. Mas fiel é Deus que junto com a tribulação dá o escape para que possamos suportar. Mas tem pessoas que vivem por quê? Porque sempre se angustia, a sua fé não avança. Sua espiritualidade não é para além disso tudo. Tudo que ele consegue ver é aqui, irmão. Vou te dizer, nada faz sentido. É o que disse Salomão. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Agora, quando você tem a dimensão correta, aleluia, você então entende, espera aí, estou vivendo esse sofrimento, estou passando essa luta, estou enfrentando essa circunstância, mas eu sou igreja. Falei assim, ó, Timóteo, quer eu vá, eu fico imaginando o desejo de Paulo de estar junto com aquele povo e com Timóteo. E o desejo de Timóteo, ele fala algo que é muito forte aqui. Eu quero que você fique ciente de como se deve proceder
independente dos planos, dos projetos. Não fique a partir de expectativas, querendo que as coisas aconteçam em tempo e espaço. Entenda, você é maior que isso. Você é igreja, você é coluna e baluarte da verdade. Você é igreja do Deus vivo. É isso que Ele está nos ensinando aqui, meus irmãos. E quando isso transforma a nossa mente, de verdade, o estar aqui não é apenas mais um compromisso religioso ou da sua agenda. O estar aqui é porque você entende quem você é. E aquilo que você está passando, as lutas que você está enfrentando num tempo que Deus determinou. E no peso que Deus determinou. E que pode ter certeza é leve. Paulo é que falou isso. O homem que sofreu 3 naufrágios, foi açoitado dezenas de vezes, quase morreu inúmeras vezes. E ele diz: não há para se comparar, está o texto, com o peso de glória que isso produz em nós. Peso de glória, peso da convicção do que eu sou, de quem Deus é em mim. É isso que o texto fala em Coríntios, que eu fiz menção. Quando você alcança essa compreensão, irmão, aconteça o que acontecer, não que você não vai sentir, não que você não tenha tristeza, não que você não vá ser perplexo, mas nunca desanimado. Será atribulado, mas nunca angustiado. Porque sabe quem você é? Você é a igreja do Deus vivo. Você é a coluna e firmeza da verdade. Na sua vida e na minha, não acontece nada que não contribua para o nosso bem. Na minha e na sua vida, tudo glorifica a Deus. É isso que tem que invadir meu coração. E seja o que for, venha o que vier, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem recebe essa palavra, fique em pé nesse momento. Quero orar com você. E quero pedir a Deus que essa verdade seja forte no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, aqui nós estamos, cada um de nós enfrenta as suas leves e momentâneas tribulações. Sim, meu Deus, diante da eternidade proposta e do que Tu quer trabalhar em nossa vida, a Tua palavra diz: leve e momentânea tribulação. Que cada um dos meus irmãos entendam isso e que não se frustrem com expectativas que foram criadas neles mesmos, mas que abram o seu entendimento para entender a grandeza do Teu projeto, que como Jó entendeu, nenhum dos seus propósitos será frustrado, aconteça o que acontecer. Olha para nós como igreja, Senhor,
Não permite que nenhum dos nossos irmãos que estão enfrentando esse momento de dificuldade, essa pandemia, lutas, meu Deus, e adversidades, se desanimem, mas que entendam que Tu estás, Senhor, no controle de tudo em nossas vidas. Ó Pai, faz a Tua obra completa em nosso coração, no tempo e no espaço que Tu já projetou desde a eternidade. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço, eu Te agradeço, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.